salto alto é coisa de homem. Calma que eu te explico. Hoje eu tô inaugurando um quadro novo aqui nesse canal e você vai descobrir o que a história não te contou sobre o salto alto. Oi, meu nome é Tá Curado, sou consultora de imagem, estilo e especialista em análise de coloração e visagismo. E você tá no quadro O Avesso da Moda. A maior parte das pessoas acredita que o salto alto sempre teve no armário feminino. E hoje em dia é quase esperado que a gente abra um armário de qualquer mulher e tenha ali pelo menos um salto para aquela ocasião especial. Apesar de que, como consultora de imagem, eu posso dizer para você que não são todas as mulheres afeitas ao salto alto. Eu já encontrei várias clientes por aí em que não tinha um saltinho para contar a história no armário. Você é assim também? Mas, voltando ao assunto, e se eu te dissesse que, na verdade, o salto alto ele nasceu como um símbolo muito diferente do que a gente conhece hoje? E, na época em que ele apareceu, em que ele surgiu, ele era, na verdade, um símbolo de masculinidade. E mais, antes de ser um item da moda, o salto alto, na verdade, era uma ferramenta de guerra. O salto alto começou nos pés de quem estava lá no topo da hierarquia, literal e simbolicamente. Tem registros históricos de que os guerreiros persas já usavam salto para prender o pé naquele negocinho do estribo. Aquele negocinho que a gente enfia o pé quando tá cavalgando, sabe? Que enfia o pé pra subir no cavalo. E era o salto alto que fazia com que os pés ficavam ali mais presos nesse estribo durante as batalhas. E o engraçado é que nesse contexto, ao invés de ser um símbolo de delicadeza, né, de sensualidade, de elegância como é hoje, o salto estava totalmente ligado ao símbolo de poder, de força, de dominação. Inclusive, a elite europeia se encantou pelo salto e por essa imagem de status que ele passava. Tanto que reis passaram a usar salto para reafirmar a posição de poder que eles tinham. Quanto mais alto era esse salto, mais aquela sensação de distância da plebe eles causavam. Era quase como subir num pódio. E é justamente entre esse tipo de conexão entre imagem, poder e história que a gente vai falar aqui. Mas antes da gente continuar, se você quer construir aí do outro lado a sua imagem pessoal, uma imagem que fale por você, que te represente e que mostre a sua força, assim como o salto alto fazia, que conta a sua história, que demonstre a sua verdade, mesmo quando você tá com a boquinha fechada, e me chama aqui no link de WhatsApp que eu vou deixar na descrição desse vídeo. É por lá que você pode agendar uma chamada comigo para que eu te apresente as possibilidades de consultoria que eu presto. Mas voltando à história do salto. É engraçado pensar que ninguém entendeu tanto a representatividade de um sapato de salto quanto o rei Luís XIV, que era inclusive chamado de Rei Sol, de tão pomposo, né? De tão esplendoroso que ele era em vida e a sua imagem em si. Falava muito sobre luxo, sobre poder e sobre o que o dinheiro poderia comprar. Os registros históricos dizem que ele era baixinho, um homem de 1,63 no máximo, e que ele passou a adotar o salto alto na época como parte da sua imagem pública. E não só isso, para se destacar, para reforçar essa imagem de poder, ele criou o salto alto vermelho. Cor, inclusive, que era reservada somente para a nobreza, mas esse é assunto para um próximo vídeo. Ele entendeu que quando ele calçava esse salto, ele performava autoridade. Mas aí, tudo mudou. Veio a ascensão da burguesia, mudanças muito drásticas começaram a acontecer no vestuário masculino. A gente já falou por aqui em várias oportunidades que a moda, na verdade, ela é uma leitura do coletivo, né, do momento histórico que as pessoas estão vivendo. E não foi diferente nessa época. Os homens passaram a adotar uma vestimenta muito mais discreta, muito mais simplificada, muito mais sóbria, e também muito mais racional, que foi um reflexo da Revolução Francesa. Nessa época, basicamente tudo que lembrava a aristocracia começou a ser vista com maus olhos. Então, foram abolidos, especialmente do vestuário masculino, as rendas, os broches, brocados, as perucas, e o salto foi nesse pacote. O homem moderno agora, ele era muito mais racional, muito mais analítico e passou a se vestir de uma forma muito mais funcional
do que artística. E aí começou a época dos ternos mais escuros, dos sapatos baixos e desse visual um pouco mais padronizado, mais sóbrio também. E o salto, que antes era algo proibido para o povo de forma geral, era destinado somente para homens poderosos, passou a ser liberado porque eles já não tinham mais interesse nisso. E as mulheres começaram a olhar para esse item de forma diferente. Apesar dessa racionalidade que a gente percebe no armário masculino depois da Revolução Francesa, e vem ali uma parte muito impulsionada pelo iluminismo, as mulheres continuaram a ser estimuladas a usar adornos no corpo. Essa moda metódica reta, ela não atingiu as mulheres nessa primeira leva da Revolução. E aí, o salto já tinha sido sinal de força, de poder, de masculinidade, virou um símbolo de fragilidade visual. Olha aí o machismo estrutural, não é mesmo? E aí, nos séculos seguintes, essa peça, esse calçado específico, ficou cada vez mais fino, mais delicado, mais instável também, porque na época em que ele fazia parte do armário masculino, ele não tinha essa estrutura tão pontiaguda quando a gente vê hoje. Ele era algo que trazia altura, mas ele também trazia estrutura no caminhar. E passou também a ser muito mais decorativo. E junto com isso, né, as mulheres foram acrescentando aí no armário delas os espartilhos, os vestidos que limitavam os movimentos. E aí, ao longo do século XX, especialmente com o movimento do cinema e da publicidade, o salto alto passou a ser visto numa outra esfera, numa outra camada, realmente como um símbolo de fetiche, de sensualidade e, muitas vezes, de erotização feminina. E é interessante que o que começou como um símbolo masculino de poder virou uma ferramenta de controle estético quando passou para o armário das mulheres. E nesse meio tempo, entre a Revolução Francesa e até os dias atuais, só agora que as mulheres começaram a entender que esse é um artigo opcional, que na verdade não é mais uma obrigação, já foi uma obrigação, porque depois que elas começaram a adotar esse objeto, né, esse artigo de vestuário para si, se popularizando tanto essa questão de ser feminino, de trazer sensualidade, de mexer com o imaginário masculino, que a gente entendia como algo obrigatório, que toda mulher deveria calçar ali, independente de ser confortável ou não. Especialmente nas épocas em que a gente via muitas pin-ups, né? Nos anos 60, 50, bem nessa era áurea do cinema. Mas hoje em dia as mulheres já entenderam que isso é um artigo opcional, que elas podem se quiserem, mas que elas não precisam obrigatoriamente calçar um sapato de salto para se sentirem bonitas, elegantes, sensuais e por aí vai. E aí, o que a gente observa hoje em dia é que o sapato de salto, ele carrega uma ambiguidade muito grande no imaginário feminino. De um lado, ele representa empoderamento, até uma certa elegância quando a gente fala de saltos um pouco mais tradicionais, e também representa indubitavelmente presença, porque a mulher acaba se destacando ali, ela fica mais alta, mais impositiva, assim como ele foi criado para ser, para transmitir essa imposição de imagem. Do outro lado, quem já usou um salto alto vai saber. O salto alto também, ele representa dor, ele representa desconforto, às vezes ele representa um calo no pé, às vezes machuca tanto que sangra o calcanhar. Então passou de ser um prazer, um adorno, para ser algo impositivo. Isso gera um conflito muito silencioso em gerações de mulheres, porque quem já não se perguntou, por exemplo, se ela não precisa usar um salto alto para parecer mais séria ou mais poderosa, se precisa usar salto alto no trabalho, enfim. Tenho certeza que essa pergunta também já passou de alguma maneira na sua cabeça. Foi ou não foi? Me conta aqui nos comentários. E me conta também aqui se para você o salto alto é uma obrigação, se você se sente obrigada de forma compulsória a usar o salto alto, ou se para você é tranquilo a sua relação com ele, se você usa quando quer, ou se você, sinceramente, não suporta salto alto. Eu já tive na fase das pessoas que amavam viver de salto, mas hoje em dia eu faço qualquer coisa para estar com um sapato baixinho, especialmente no dia a dia. Se for um tênis, então, ó,
fico feliz. No fim das contas, o sapato de salto alto é um belíssimo exemplo de como a roupa não é só uma roupa. A roupa conta sempre uma história. Tem muita política envolvida por trás de uma peça de roupa. Tem disputa de classe, tem brigas de gênero e tem muito discurso de todos os lados que envolvem o simples escolher de uma peça de roupa para si. E quando a gente começa a entender essas camadas, a gente começa também a se vestir com muito mais consciência e com um olhar muito mais crítico, que é a verdadeira função dessa série que está acabando de nascer aqui no meu canal. E a partir dessa reflexão um pouco mais crítica, tirando realmente a venda dos olhos, a gente começa a entender um pouco mais a fundo o que nos representa em questão de estilo ou não. E é só dessa maneira que a gente transforma o nosso estilo em marca pessoal. Se esse vídeo te fez pensar de forma diferente, imagina o que a gente pode construir juntas quando você decidir a mergulhar de vez na construção da sua imagem pessoal. Se você achar que está no momento de trabalhar a sua imagem, de trabalhar o seu posicionamento, de fazer a sua imagem falar por você sem que você abra a sua boca, me chama no WhatsApp, que eu vou deixar aqui no link na descrição desse vídeo, e venha agendar a sua consultoria de imagem comigo. Eu tenho certeza que eu vou ajudar você a transformar a forma como você se vê e como o mundo te percebe também. Claro, não sai daqui antes de curtir esse vídeo, porque dá um trabalho, dá para poder fazer vídeos assim. E já compartilha esse canal com a sua amiga, que eu tenho certeza que ela vai gostar. Especialmente se ela for uma curiosa e gostar um pouquinho mais de moda, além do lookinho do dia e das tendências que estão bombando aí nas redes sociais. Um grande beijo. Eu espero que esse canal te faça pensar um pouquinho mais sobre o que você está levando para o seu armário. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau!